Como é bom ver os irmãos nesse dia lindo, chuvoso. A gente estava pedindo chuva, a chuva veio. Tá um bom dia, fresquinho, né? Dê um sorriso para sua irmã e fala: como é bom te ver aqui, meu irmão. Que alegria! Aleluia! Deus é bom. Deus é bom. E como é bom a gente ter essa convicção tão real em nosso coração. Porque eu confesso que eu falava isso, Deus é bom, mas era, Deus é bom. E hoje quando eu falo Deus é bom, eu sinto isso. Essa bondade de Deus que nos encharca todos os dias, todos os dias. Nos mínimos detalhes a gente vê a bondade de Deus, o cuidado do Pai. Aí você fala, Deus é bom. Conhecer o coração de Deus facilita muito, né, a nossa caminhada. Você pode caminhar com tranquilidade. Deus é bom. Deus é bom. Aí você vê que uma coisa saiu de um jeitinho que não era o que você tinha planejado. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele está do meu lado. Ele não é contra mim, ele é por mim. Deus é bom. E eu oro para que a gente caminhe nessa convicção clara da bondade, do amor de Deus por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos projetos. Ele ama os nossos projetos, Ele colocou em nós sonhos grandiosos e Ele ama participar disso. Ele ama as nossas ideias, as nossas boas ideias. Sabe quando nossos filhos têm uma ideia que você fica admirado e fala: que boa ideia você teve, vamos trabalhar juntos nisso? O nosso bom e perfeito Pai ama as nossas boas ideias. Deus é bom. Ontem eu cheguei cansado em casa. Sabe quando você faz aquela oração? Deus, obrigado por tudo, abençoa minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família. E aí eu me deitei e falei: Deus, obrigado por essa cama, que cama boa. Ai, meu Deus, se eu quiser falar comigo alguma coisa, fala em sonho. Foi exatamente essa oração que eu fiz ontem. Se eu quiser falar comigo, pai, fala em sonho. Vai, conversa comigo no sonho. E aí a gente escuta o que você tem para falar. Fala em sonhos, eu não estou aguentando. Estou muito cansada. E aí, ele fez isso, gente. A noite inteira falando comigo. Eu lembro que eu perguntei para Alexa, quantas horas? 22 e 22. Aí eu, 22 horas, 22 minutos, eu sempre olho no relógio e vejo 22 e 22. Aí eu falo, porção dobrada sobre a minha vida, sempre. Porque eu vejo muito esse horário. E eu falo, porção dobrada da unção sobre a minha vida. Porção dobrada, o dobro. Sempre faço isso. Então, na hora que a Alexa falou esse horário, começou, tô querendo dormir. E aí eu falei, Deus, fala comigo em sonho. E fui dormir. Aí quando foi na madrugada, começou a vir a passagem de Eliseu e Elias. E aí eu fiquei a madrugada, a noite, sonhando com a história de 2 Reis, quando Elias estava para ir embora, né? E Eliseu não desgrudava dele, ficava só com ele. Aí eu vou ali, não, vou também. Aí Elias falava, eu vou, não, vou também, eu vou também. E aí Elias fala para ele assim, o que você quer que eu faça para você antes de ir embora, para longe? Nunca mais vai me ver, né? O que você quer que eu faça? E Eliseu respondeu para ele, eu quero receber uma porção dobrada do seu espírito. Quero ser seu sucessor. Aí eu fiquei com essa passagem no decorrer da noite, eu estou falando alguma coisa. O Senhor tem falado conosco sobre porção dobrada nesses dias. E aí eu fiquei pensando como Deus é coerente em tudo que Ele faz. Deus é muito, Ele tem uma linha. Se você for perceber aqui na Fire, a linha que Deus tem seguido é poderosa, ela é totalmente coerente. A gente começou aprendendo sobre a graça, né, para ficar livre da lei, como a gente cresceu. Depois a gente aprendeu a ativar os nossos dons.
Como que eu vou ser relevante, sabe, sem saber nem o dom que eu tenho? E nós aprendemos, todo mundo aqui sabe qual é o dom, não é verdade? Depois nós aprendemos que todos podem profetizar. Todos podem profetizar. E a gente aprendeu que cada um tem uma personalidade profética. Uns ouvem, outros veem, outros sentem, outros sabem. Deus foi seguindo a sua linha. Depois nós aprendemos a governar a nós mesmos e a gente viu como que Deus tem falado sobre mentes novas, um novo drive sendo instalado, novas crenças. Porque nós, quando temos novas crenças, nova cultura, a gente muda tudo ao nosso redor. Deus foi seguindo a linha. E agora nós vamos aprender que somos, e se não somos ainda, vamos aprender a ser relevantes. A gente tem aprendido sobre os avivalistas do passado. Quantas pessoas fizeram história, quanta gente foi poderoso nessa terra e caminhou com muito poder, muita unção. Gente assim que chutava bebê morto, bebê ressuscitava. A pessoa chega cega, não tem um olho, não tem um olho. Aí a pessoa ora no meio de uma cruzada evangélica, o olho está lá, nasce um olho. Ou então uma pessoa que enxerga, mas você olha, cadê o olho? A pessoa não tem olho, não, mas está enxergando. Então são pessoas que viveram no passado cheios do poder. Mas por que Deus quer falar e está falando conosco sobre porção dobrada? Por que Deus tem falado? Hoje eu me pergunto, eu acordei, eu falei, porção dobrada, por quê? Porque tem muito mais que Deus quer derramar sobre esse Brasil, sobre este lugar, sobre essa nação, sobre essa casa. E para isso nós vamos precisar ter mais do que eles tiveram lá no passado. São desafios maiores, coisas maiores que o Senhor quer fazer. Portanto, há disponível para nós uma porção dobrada de unção. Então, nós oramos por essa porção dobrada. E com a porção dobrada da unção, maiores responsabilidades, maiores desafios, maior risco, maior ousadia, tudo mais. Eles arriscaram tudo, deixaram tudo para poder ir e fazer o que o Senhor mandou fazer. Mas eles viram, gente, como eles viram coisas poderosas. Eu tenho desejado ver isso. Você já imaginou você olhar, uma pessoa está sofrendo, toda entrevada, você chega com sua ousadia, a unção que há sobre você, o dobro do que havia nessas pessoas. Você olhar para ela e falar, levanta, vem. E a pessoa se levantar, curada, totalmente livre da dor e do sofrimento. O Senhor quer fazer isso em nós, uma igreja tão pequena. O Senhor já está falando isso, gente. O Senhor já está mostrando isso numa linha de raciocínio, uma linha do tempo totalmente coerente. Ele começou mudando a nossa mentalidade. Começou na base. Nós estamos preparados para receber uma porção dobrada dessa unção do Espírito Santo que está disponível para nós. E sabendo da bondade de Deus, do amor de Deus, olhando para as pessoas falando, Deus ama tanto essa pessoa que Ele quer curar, que Ele quer transformar, que Ele quer tirar essa pessoa desse sofrimento. E eu estou aqui disponível com a unção de Deus sobre a minha vida, não uma porção dupla, um poder de Deus disponível em mim, que é o Espírito Santo. O próprio Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que eu. Amém. O próprio Jesus. Amém. O dobro. Jesus, gente, o Filho de Deus, também sou filho amado, favorito. Mas o próprio Jesus falou, vocês farão coisas maiores do que eu. A palavra a gente já tem. A ordem nós já temos. Equipados já estamos. O Espírito Santo nós já temos. Nós nos posicionamos essa manhã, sabendo que há disponível uma porção dobrada do teu poder, do teu Espírito, da tua unção, da tua graça. Estamos equipados para fazer aquilo que o Senhor mandou que fizéssemos: curar enfermos, expulsar
demônios. O Senhor nos ordenou que fizéssemos isso. Nós queremos nos arriscar. Deus incomoda, cutuca. Não deixe que a gente veja alguém sofrendo, desesperado, e que a gente siga em frente. Espírito Santo, nos incomode. Tira o nosso sono, mas que a gente se posicione como filhos poderosos nessa terra. Que a gente ande de cabeça erguida. Que a gente se levante contra o inferno, contra o poder do mal. Que a gente se posicione e fale: aqui não, Satanás. Cala a sua boca. Nós não aceitamos as suas mentiras de que eu não vou, de que eu não posso, de que eu não sou capaz, porque eu sou cheia do Espírito Santo. Eu tenho uma ordem que é curar os enfermos, expulsar os demônios, e nada, absolutamente nada pode nos tocar, nenhum mal pode nos tocar. Se eu beber algo mortífero, nada vai fazer dano a mim. Eu sou filha. E se tiver alguém sofrendo na minha casa, na minha vizinhança, no local onde eu trabalho, eu vou parar, eu vou olhar para essa pessoa e falar: eu posso orar por você? Eu conheço alguém que pode curar você agora. E eu vou ter coragem. Eu não vou deixar a pessoa voltar para casa sentindo dor. Porque eu sei que o Senhor quer curar, o Senhor ama essas pessoas. Enche o nosso coração de amor. Enche o nosso coração de amor, de amor, de amor, muito amor. Que a gente, sabendo dessa tua bondade, que a gente derrame essa bondade para as pessoas, em cima dessas pessoas, Pai. Ah, Jesus. Quando Jesus via o sofrimento das pessoas, Ele resolvia isso, Ele fazia. E nós podemos fazer coisas maiores do que Ele. Ele via o que viu o Pai fazer. Nós, como filhos, faremos o que vimos o nosso Pai fazer. Um bom Pai, um perfeito Pai. Um bom e perfeito Pai. Um bom e perfeito Pai. Um Pai que ama, que cura, que transforma vidas e realidades. Deus nos ajude a entender de uma vez por todas que somos equipados de poder, de unção, de graça, de virtude. O Espírito Santo em nós nos empodera. Há poder no nome de Jesus, e nós carregamos esse poder. Nós sabemos a quem recorrer. Nos ensina a praticar o que temos aprendido, o que temos ouvido. Nos ensina a praticar o que temos ouvido, o que temos aprendido. Nos ensina a praticar, nos ajude a praticar. Meu Deus, eu oro para ficar martelando em nossas cabeças, em nossas mentes, aquilo que nós temos ouvido. Nos incomode a praticar, a praticar, a praticar. Abre os nossos olhos, que nós possamos ser resposta de oração. A resposta de oração para as pessoas. E as pessoas no seu desespero, ao clamar a Deus, quando nos posicionarmos, as pessoas olhem para nós e falem: você é resposta de oração para mim. Eu pedi tanto a Deus e você chegou na hora certa. Nós estamos disponíveis, Deus. Estamos disponíveis para sermos resposta de oração para as pessoas. Resposta de oração para as crianças. Resposta de oração para as mães. Resposta de oração. Respostas de oração. Oh, Jesus, 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 Jesus. Eu oro para que
Senhor, fale conosco poderosamente, em sonhos, em visões, nos nossos sentidos, nas nossas convicções. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Pai, nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, nós te amamos. Muito obrigada, Pai, por o Senhor ter nos chamado para este tempo. Para este tempo. No Brasil, neste lugar, neste bairro. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Ai, eu amo a presença. Teu sorriso habita em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Fale para ele. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua mão ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero. Glória temos pela tua glória, Deus. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser.
leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. O Senhor está me mostrando uma linha de chegada. Ele está falando aqui, eu estou ouvindo ele falando, agora vocês estão partindo para um novo ponto. Chegaram até aqui, essa linha. Existe um novo ponto para corrermos. Mais um amigo. Nós chegamos até uma linha, alcançamos a linha de chegada e vamos correr agora para outra linha, um novo ponto, um novo nível. Eu vejo várias pessoas correndo e aqui nós temos uma palavra que ninguém fica para trás, ninguém vai ficar para trás. Aleluia. Vamos chegar todos na linha de chegada. Há um novo ponto, uma nova etapa, um novo lugar para chegarmos. Senhor, tem mais. A gente não consegue imaginar o que nós vamos ver ainda. Gente, nós vamos ter tanta coisa nova, tantas experiências poderosas com o Senhor. É um novo nível de relacionamento. É bom demais ouvir a voz do Senhor. Como é bom esse relacionamento mais de perto, sabe? O Senhor quer mais pertinho ainda, mais. Oh, Espírito Santo, obrigada por nos amar juntos e querer se aprofundar ainda mais e querer estreitar ainda mais o nosso relacionamento. Oh, como é bom. Aleluia. Obrigado, Jesus. Acreditamos em tudo que foi profetizado. Viveremos para ver cumprir cada palavra. A restauração chegou. Somos portais de Deus. A restauração chegou. Somos cartas de Deus. E Ele já declarou em nós: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. 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 Tudo novo, tudo novo, a tua presença faz. Tudo novo, tudo novo, a tua presença faz. Em sempre mais do que merecemos, Ele sempre
faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tudo novo, tudo novo, tudo novo, a tua presença faz, tudo novo, tudo novo, a tua presença faz, Ele sempre faz, mais do que merecemos, Ele sempre faz, mais do que merecemos, Ele sempre faz, mais do que merecemos, Ele sempre faz, mais do que merecemos. Viver teu reino aqui, pra sempre paz sem fim. Viver teu reino aqui, pra sempre paz sem fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Pois sei que existe paz em tua presença, amo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora, com Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Mais uma vez, teu nome é cura, teu nome é cura, oh, declare. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai
trazer a sua luz sobre sua família. Clama o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Você pode trazer seus dízimos, as suas ofertas, a sua casa, a casa que você tem servido com alegria. Você pode semear essa semente em terra, em terreno muito fértil, amém? Celebrando ao Senhor esse momento e declarando. Quando nós falamos declare pelas ruas, você vai cantar declaro pelas ruas, em primeira pessoa, amém? Porque é assim que você vai viver a partir de hoje, declarando pelas ruas o nome de Jesus. Qualquer coisinha que você vê, você vai falar, já ouviu falar de Jesus, Jesus, né? Jesus, Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o nome de Jesus, amém? Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Meu nome é cura, é poderoso. Meu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Para finalizar, nós vamos ensaiar com os irmãos que nós vamos fazer na rua, amém? Aqui você pode orar. Você vai entregar agora algo que o Senhor colocou em seu coração. Você vai olhar para os seus irmãos agora. Você vai perguntar para eles: está sentindo alguma dor? Tem algo que eu posso orar por você? Tem uma irmã que já se manifestou lá atrás. Vamos orar por cura nessa manhã, amém? Você está com alguma dificuldade em sua casa, sua família precisa de uma mudança? Manifeste agora que algum irmão vai aí praticar o que nós estamos cantando aqui, amém? Declarar o nome de Jesus, declarar a cura, declarar a luz nas trevas. Vamos praticar? Quem precisa de cura aqui nessa manhã? Aleluia! Tem meu irmão ali, ó, vamos orar. Isso! Vamos declarar cura nessa manhã. O nome de Jesus é cura. E nenhuma enfermidade tem poder. Nenhuma enfermidade tem poder de ficar no corpo de ninguém aqui nessa manhã. Nós mandamos embora em nome de Jesus toda dor. Vai embora em nome de Jesus. Seja onde estiver, nós ordenamos agora, retroceda, volta para o inferno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós oramos agora pela mente e pelo corpo, em nome de Jesus. Toda ansiedade vai embora, toda inquietação nós mandamos embora em nome de Jesus. Coração acelerado,
Jesus, nós declaramos coração, bata no seu ritmo normal, em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda dor, toda cólica, todo mal. Nós mandamos embora em nome de Jesus. Deus, cura agora o útero, o ovário, cura agora o intestino, cura agora o estômago, cura agora o aparelho digestivo, em nome de Jesus. Nós rejeitamos agora, nenhum fio de cabelo vai cair na nossa cabeça, por causa de anemia, por causa de enfermidade nenhuma. Deus, nós precisamos, Pai, nós oramos, nos suplementa nessa manhã com as vitaminas necessárias, mas que nós possamos agora receber do alto a cura em nome de Jesus. Levante suas mãos essa manhã e declare: eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado em nome de Jesus. Eu sou ungido, eu sou cheio do poder de Deus, eu sou amado, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Alguém que estava sentindo algo, que chegou ali sem conseguir fazer, e já percebe que consegue fazer, consegue se movimentar, faz aí o que não conseguiu fazer, tenta de novo, abaixa, levanta a perna. Alguém está com dificuldade de respirar fundo, está se sentindo ansioso, agora já consegue respirar, já sente a paz do Senhor. É assim que nós vencemos, amém? Declarando, nos arriscando, fazendo, executando aquilo que nós temos aprendido. Equipados nós já estamos. Tem essa convicção em você. Veste essa roupa aí de que eu sou filho, eu sou cheio do Espírito, eu caminho nessa terra cheio do poder de Deus, usado por Deus. E o Senhor me chamou para curar enfermos, o Senhor me chamou para expulsar demônio. É isso aí, ó. Eu estou aí, estou pronto, Pai. Amém? Fala pro seu irmão assim: se arrisca essa semana aí, depois me conta. Não é pra rir pra mim, não, é pra falar pro irmão. Se arrisca essa semana aí, depois você me manda uma mensagem contando que me arriscou. Se arriscou, amém? Amém. Vou passar o microfone, passou agora, porque não dá vontade de ficar aqui. Aleluia, pode se sentar. Queria ler com vocês os nossos avisos. A palavra do mês de outubro que Deus nos deu foi Hebreus capítulo 4, verso de número 12, onde diz que a palavra de Deus, ela é viva e a gente precisa experimentar e crer nessa realidade que a palavra tem passado e tem colocado para nós. Segunda-feira, com os homens, nós temos o nosso encontro onde nós estamos aprendendo sobre a coragem de ser imperfeito. É tão interessante, irmãos, eu estava fazendo um levantamento e algumas coisas que acontecem na nossa vida. A palavra vulnerabilidade, para nós, homens, não é uma coisa muito comum. A gente sempre levou isso para o lado pejorativo, e a gente não entende isso na totalidade da expressão do que significa. E é tão interessante, se nós formos entender o preceito bíblico, que Deus só chama e capacita aqueles que precisam de ser capacitados e chamados. Então, nós fazemos a parte de um grande número de pessoas que não somos aptos a fazerem a obra de Deus, sem que Deus venha intervir na nossa vida para que assim a gente possa proceder. A gente diz muito, né? Deus só chama e capacita aqueles que precisam, de fato, serem capacitados e instruídos pelo Senhor. Isso para nós é um bom ponto. Mas quando a gente vai falar sobre vulnerabilidade, é algo que a gente não está muito acostumado. E a gente tem estudado nas segundas os mitos da vulnerabilidade. Essa semana eu tive a oportunidade de falar para um grupo de pastores da nossa ordem. Eu fui o preletor, então compartilhando com eles alguma coisa muito interessante. E eu me lembrei, enquanto na Lagoinha eu fazia
a profissão de fé das pessoas. E eu fazendo uma conta por baixo, durante uns anos que eu passei ali, eu tomava profissão de fé das pessoas, né? No nosso meio batista tinha isso. Hoje não é muito mais comum, mas para você se batizar, você chegava diante da igreja e dava o seu testemunho de fé, de como que aconteceu. E como na Lagoinha eu era responsável por essa parte de preparação dos novos, Isaías trabalhou comigo nisso, eu durante uns 4, 5 anos recebi a profissão de fé de por baixo, umas 4.000 pessoas que sentavam individualmente com cada um e conversavam. E sabe a coisa mais comum que eu ouvia todo mundo dizendo? Eu não estou pronto, eu não estou preparado para batizar, porque na nossa cabeça a gente entende que falta alguma coisa para Deus. E se a gente caminhar na direção de Deus, entendendo que nós sempre estamos devendo, nunca nós desfrutaremos do amor e da comunhão plena com Deus. Porque se na nossa cabeça eu ainda tenho algo mais para fazer, eu preciso melhorar, eu preciso alcançar um nível, uma meta, a gente sempre vai ficar aquém. E segunda-feira nós temos aprendido isso aí. Então, queria novamente convidar os homens aqui, participem conosco, entrem para essa turma, porque a gente está aprendendo a coragem de ser imperfeito. Lembre-se bem, Deus só pode ajudar aquele que precisa de ajuda. Quem é perfeito, quem é pleno, quem é completo, não precisa. Então, muitas vezes, nós temos essa ideia. Mas se você acha que precisa, participe conosco. Quarta-feira, as mulheres estão estudando sobre o abraço do Pai. E a gente tem ouvido os testemunhos que tem sido desafiador e tem sido algo tremendo e renovador para elas também. Então nós nos reunimos durante a semana com os homens na segunda, mulheres na quarta, por meio da internet. Nossa forma de estender o acompanhamento do pastoreio se dá por meio desses encontros que nós fazemos. Nós teremos, não pode falar, esse vídeo vai ter data. Nós teremos nos dias 22 e 23 de novembro o Congresso das Mulheres, chamado Relevante. Cada um de nós ocupa um local especial e que se nós não cumprirmos e desempenharmos o papel que Deus nos tem dado, nós perdemos a nossa relevância. Então fica aqui para as mulheres o convite 22 e 23 de novembro, o Congresso das Mulheres Relevantes. E os homens, a gente não colocou ali, mas o nosso será no dia 30. Nós faremos a nossa reunião começando às 8 da manhã, terminando às 17 horas, e o congresso de homens será da seguinte forma: cada homem da igreja vai poder ter 30 minutos para compartilhar o seu testemunho, sua área de atuação, vai dividir com a gente aquilo que tem feito, e no final a gente vai fazer um grande debate de alguns empreendedores no nosso meio, vamos trocar ideia de como nós podemos crescer, melhorar ou talvez mudar de área, investir. Então no dia 30 de novembro nós teremos o nosso congresso também relevante, sobre o mesmo tema, caminharemos na mesma direção, porque nós entendemos que Deus nos tem levantado para sermos igreja desse jeito, dessa maneira. Então fica aqui as nossas oportunidades durante a semana, os nossos 2 congressos, a Mulheres Iluminadas pela Palavra Relevante e o Hombridade também no mesmo tema. Ok? Vamos então para o texto de hoje. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso de número 3. Hebreus, capítulo 11, o verso de número 3. Lembrando que hoje para nós é uma manhã muito significativa e relevante, porque nós oramos pedindo que o Senhor nos enviasse. Este meu microfone fez uma captação de alguma coisa aqui, Se não der B.O., a gente continua, senão eu pego o confio aqui. Esse que dá você trabalhar com rádio hoje, Tem tanta frequência aí. Mas para nós hoje é um domingo muito específico, porque nós oramos pedindo ao Senhor que nos enviasse chuva. Então reunimos aqui domingo para entregarmos o nosso culto, louvor e adoração a Deus, enquanto nós estamos debaixo da chuva, símbolo da bênção de Deus. Para o nosso Brasil, que tanto precisava, o ar que estava difícil de respirar, queimadas por todo o Brasil, e louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós hoje, estarmos aqui reunidos, tendo a resposta da nossa oração, é para nós algo sobrenatural.
Então, Hebreus capítulo 11, verso de número 3, o texto diz assim: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O autor aos Hebreus, quando escreve para a gente essa realidade, ele diz que somente pela fé nós podemos entender. A maior inquietação no coração do homem é como que todas essas coisas foram criadas. Qual é a origem, qual é a fonte, de onde veio, de onde partiu, como essas coisas acontecem, como isso tudo veio existir, como nós podemos, de fato, tentar entender tudo isso que está ao nosso redor, né? Os homens hoje fazem telescópio, colocam o telescópio no espaço, eles querem tentar enxergar alguma coisa, a razão de tudo aquilo que veio existir, e como a gente vê que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. O nosso texto básico de hoje fala exatamente sobre isso. Nós entendemos que aquilo que é concreto, real, que nós estamos pisando, nosso próprio corpo que nós podemos tocar, o nosso irmão que nós podemos ver, tudo isso faz parte da criação de Deus. E o texto diz: aquilo que se vê foi feito daquilo que não se pode ver, daquilo que é invisível. E isso, na cabeça dos racionais, é uma coisa que inquieta e incomoda muito, porque as pessoas querem racionalizar. Mas as coisas de Deus, elas são feitas pela fé. E a fé é em nós acreditarmos em Deus, na sua palavra, naquilo que Ele nos tem dito e naquilo que nós precisamos ver. Eu queria agora que você abrisse comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Porque João, ao escrever o seu Evangelho, ele traz para nós uma constatação. João começa o seu Evangelho dizendo assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Quando nós começamos a estudar sobre a palavra que é viva, a relevância que ela tem, nós começamos a entender essas duas realidades. Nós entendemos que aquilo que é visível foi criado por um Deus que nós não conseguimos ver. Mas esse texto diz que no princípio, quando tudo estava começando, quando Deus ordena, quando Deus começa a se mover, então no princípio aquele que era a palavra, né, falando de Jesus, ele estava com Deus e ele era Deus. O verso 2 diz: ele estava com Deus no princípio. O verso 3 que nós estamos vendo diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nós podemos então entender que Jesus é a própria palavra de Deus. Quando Deus liberou a sua palavra, criando o visível, simplesmente por uma fala, nós vamos entrar agora na dimensão que diz respeito a nós cristãos. Irmãos, nós vivemos em dois mundos ao mesmo tempo. Nós somos os verdadeiros extraterrestres, né? Porque nós vivemos no reino do Espírito, mas nós vivemos também no reino natural. Mas o que eu entendo que o Senhor quer compartilhar conosco nesse âmbito sobrenatural é sempre termos foco aquilo que gera, aquilo que conduz, aquilo que começa. O mundo visível, o mundo natural que nós vivemos foi criado por uma palavra que o Senhor trouxe. E a gente vive então em um mundo onde o visível domina os nossos sentimentos e as nossas decisões. Nós temos trabalhado sobre isso aqui. Muitas vezes nós abrimos mão de termos o conselho divino, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos conduziria a toda a verdade, nos mostraria o que fazer. Mas a maioria, né, dos homens na terra, eles simplesmente caminham por aquilo que é visível. Seus sentimentos e as decisões são baseados naquilo que se vê. Então, muitas vezes, nós achamos que Deus age dessa forma natural. Então, como estamos vendo a porta aberta ali, nós podemos entrar, porque uma porta aberta é um convite para entrar. Mas se a porta estiver fechada, quando se caminha por uma questão de sentimento e daquilo que se vê, nós entendemos: a porta está fechada, então eu não vou entrar. Muitas vezes nós não insistimos em bater na porta, em persistir, em tocar a campainha, em esperar, em aguardar.
Mas quando a gente vem para a Bíblia, vem para o princípio que ela traz para a nossa vida, nós somos convidados a enxergar além daquilo que os olhos naturais se veem. Nós somos levados ao entendimento de que tudo aquilo que nós vemos foi formado por uma palavra que Deus disse. Por isso o texto diz que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra. E quando a gente é confrontado com essa realidade, nós podemos ver que existe um poder sobrenatural em tudo aquilo que é a palavra de Deus. E por isso que a Bíblia diz acerca dela mesma, no capítulo 4, verso 12 de Hebreus, que ela é viva. Se ela é viva, ela está operando, ela está em constante movimento. E eu entendo, irmãos, que Deus quer falar conosco algo sobrenatural nessa manhã, porque no âmbito sobrenatural nós precisamos entender o princípio de tudo aquilo que nos rege, o princípio de tudo aquilo que estabelece os preceitos no qual nós estamos vivendo. E a primeira coisa para a gente colocar na nossa mente é o que existe, o que se vê, o que se toca foi criado por uma palavra, ou seja, o Deus invisível, o qual nós cremos e nos rendemos a Ele, na pessoa de Jesus, o seu Filho. Ele liberou uma palavra, e pela palavra liberada de Deus, tudo veio a existir. Não quero entrar na discussão que muitos dizem, quando Deus disse haja luz, muitos dizem ainda que o universo continua em franca expansão, porque a palavra de Deus ela é viva, ela continua criando. Um dia nós estaremos assentados com Deus e poderemos ver todas essas coisas. A Bíblia que diz que Deus chama as estrelas pelo seu nome, Deus que conhece todas as coisas, é Ele que tem liberado essa chave sobrenatural. E se nós entendermos esse princípio de que Sua palavra tem esse poder para a nossa vida, nós então estaremos conectados com a nossa origem e não conectados simplesmente com o mundo natural em que nós estamos vivendo. Deus não nos chamou para ficarmos fazendo tentativas. A porta está aberta, eu entro, está fechada, eu vou. Nós vemos que muitos homens e mulheres de Deus, ao decorrer de toda a história, passaram por barreiras, dificuldades, foram transpondo todas essas coisas porque creram em Deus. E se a gente agir assim, nós somos voltados para esse lugar de termos a vida que Deus tem. Por isso o poder sobrenatural da palavra é a chave para nós entendermos tanto a criação do universo quanto a transformação nas nossas vidas. Se nós estamos aqui nessa manhã, entregando o nosso culto a Deus, dando a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, se nós saímos das nossas casas e viemos juntos fazer aquilo que a Bíblia diz, estarmos em comunhão, congregarmos, vermos uns aos outros, orarmos uns pelos outros como nós fizemos, e essa é a essência da igreja, juntos, vivendo em comunidade, mas também entendendo que a transformação nas nossas vidas, ela só foi capaz porque um dia nós acreditamos nessa palavra que um dia nos foi pregada. O poder inerente da palavra, da sua transformação, continua sendo realidade na nossa vida. O problema, irmãos, é que em determinado momento da nossa caminhada, nós abrimos mão desse sobrenatural, nós esquecemos esses preceitos e queremos caminhar baseado naquilo que a gente vê. A medida que nós temos é o tanto que eu tenho, é o tanto que eu posso, é o tanto que eu sei, e nós abrimos mão de um poder sobrenatural de Deus que foi colocado em nosso favor. A gente precisa entender que a palavra é a fonte do sobrenatural e ela pode ativar o poder de Deus na nossa vida. Quantos testemunhos de cura nós já vimos que alguém lendo a palavra, lendo Salmos, diz: eu sou o Senhor teu Deus, que cura, que sara as suas dores. Alguém leu isso, entendeu e foi curado porque recebeu uma palavra com entendimento. Isso caiu no seu coração. Um dos maiores exemplos que nós encontramos é sobre a salvação. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E a gente precisa entender então que isso tem um poder transformador e arrebatador na nossa vida. A Bíblia diz que Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, da mesma forma que da nossa boca pode sair uma palavra para abençoar, como para amaldiçoar, mas a Bíblia diz: escolham abençoar. A gente vai caminhando e vivendo naquilo que o Senhor nos tem dado. E nessa manhã eu queria trazer para nós a primeira realidade, que a palavra de Deus, ela é criativa. A palavra de Deus tem o poder para criar. Ela é criativa e ela é poderosa. Nós vimos em Hebreus, o texto que nós lemos, que o universo foi formado pela palavra de Deus. Por isso que a Bíblia então nos mostra. Não foi um processo físico e natural. Eu confesso para vocês, irmãos, para alguém crer que houve um Big Bang, houve uma explosão do nada, em determinado momento desse grande universo houve uma explosão,
E nessa explosão se formaram planetas, e dos planetas fica a Terra. E a Terra é tão interessante que os cientistas sabem que ela não está nem 1 milímetro à direita, à esquerda, acima ou abaixo no universo. Ela está no lugar correto, recebemos a quantidade correta de sol, vivemos tudo isso, e sobretudo o ser humano, maior incógnita que tem. Por isso que com toda a tecnologia que a gente tem, criamos robôs, né, criamos as coisas que imitam os homens. Os robôs nos imitam, a inteligência artificial tenta pensar como nós, mas isso não chega nem perto da complexidade que nós somos. E nós somos criados por Deus, porque Deus fez um boneco de barro, e Deus soprou a sua vida, a sua vida pelas narinas do homem, e nós nos tornamos então uma alma vivente, mas as pessoas insistem que isso foi uma criação do mero acaso. Confesso para vocês que para quem crê assim, precisa ter uma fé muito maior do que a nossa, de que do nada, de uma única explosão, nós temos tudo isso criado. Mas nós cremos em Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a criação da Terra, do universo, não foi um processo físico e sobrenatural. Mas sabe o que inquieta as pessoas, incomoda? É porque elas não têm a resposta, porque isso foi algo sobrenatural, né? Voltem para o texto de Hebreus, fazendo favor, Hebreus 11:3. O texto diz assim: pela fé nós entendemos. Aí entra, irmãos, na nossa esfera. Por isso que Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque ele não consegue ter discernimento, ele está querendo entender com a mente um preceito sobrenatural. Irmãos, com a nossa mente nós não conseguimos entender a criação de Deus e todos os processos estabelecidos na nossa vida. Por isso que nós entendemos que uma palavra de Deus, ela é poderosa, e na nossa vida uma palavra de Deus muda, transforma, nos dá uma nova direção, nos aponta novos caminhos. Por isso, quando a gente vê a criação de Deus em toda a extensão do universo, a gente percebe que a palavra é uma força. Agora guarde comigo, a palavra de Deus é uma força irresistível. Por isso que em Gênesis 1:3, quando Deus diz e haja luz, e a Bíblia diz e houve luz, porque uma vez que a palavra de Deus é liberada, nada pode resistir a essa palavra, e essa palavra está ao nosso lado. É sobre essa palavra que nós estamos fundamentados, é sobre essa palavra que nós caminhamos. Então a primeira coisa que eu queria deixar que você guardasse no seu coração, que a palavra de Deus é uma força irresistível. Irresistível. Irmãos, se Deus falou, não adianta a gente querer temar. Assim, tem alguns casos na Bíblia que são tão interessantes. Deus havia dito que um rei, ele iria para a guerra e ele morreria. E aí é tão interessante que acabou a batalha, acabou a guerra, e o rei estava lá. Talvez ele tivesse pensado, olha, acho que Deus errou. Mas a Bíblia diz que havia um soldado do outro exército que havia sobrado uma única flecha na sua aljava. O que esse homem pega e faz? Ele pega essa flecha. Diz a Bíblia que ele atira a flecha para lugar nenhum. Talvez ele não queria voltar com aquela flecha para casa, e a flecha entra na armadura do rei. E o rei sangra até o fim daquele dia, onde ele cai morto. E então ele vai e sucumbe. É a palavra de Deus cumprindo. Em todo tempo a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é irresistível. Se Deus falou, não adianta ninguém ficar no caminho. A palavra de Deus é uma força irresistível, capaz de transformar o caos em ordem e de trazer à existência aquilo que não existia. Porque em Gênesis 1:1 diz que havia um caos completo. E quando as coisas estão bagunçadas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é enxergar o que está bagunçado, é ver como as coisas acontecem, para que a gente possa saber o lugar de cada uma delas e ver o que está no lugar e o que não está. E a primeira coisa que a gente faz é acender a luz. E Deus então acende a luz sobre o caos do universo. E Ele agora começa a criar. E aí a gente entende que Deus demonstra na sua palavra todo o seu poder, não se limitando nem ao tempo, nem ao espaço, muito menos à matéria. E o poder criativo de Deus, ele não ficou simplesmente parado no passado,
Deus continua trabalhando e falando conosco hoje. Deus continua se movendo. Eu não sei a expectativa do seu coração, mas sempre que recebemos uma palavra, nós estamos caminhando na direção dessa palavra, porque queremos ver essa palavra se cumprir. Porque uma palavra dita por Deus, ela se cumprirá. Nós precisamos simplesmente nos ajustar, nos alinharmos àquilo que Deus está falando. E a gente entende que a palavra de Deus ainda hoje tem o poder para mudar todas as circunstâncias que nós encontramos ao nosso redor. Não sei alguma situação específica que você tem vivido, mas eu quero te dizer que quando nós acreditamos em Deus, acreditamos em sua palavra, nos apropriamos dela e começamos a viver, as circunstâncias ao nosso redor, elas vão mudar. E as nossas vidas continuam nas mãos do Senhor. Agora, o interessante é que nós precisamos ativar o poder criativo de Deus. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo só pode compartilhar conosco aquilo que ele vê Deus fazendo, nós temos o poder criativo de Deus se movendo em nós, nos levando a subir de nível, a viver as coisas sobrenaturais que o Senhor tem para a nossa vida. Eu queria ler com vocês Romanos, capítulo 4, verso de número 17. Paulo diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Paulo está se referindo aqui a uma palavra que foi dita a Abraão. Aí diz assim: diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos. Repare comigo, irmãos, preste atenção no texto. Paulo está dizendo que Abraão creu em Deus. Então, quais são as evidências que Abraão quer colocar para a gente em destaque? Primeiro, Deus é aquele que dá vida aos mortos. Paulo está falando exatamente de uma situação desconfortável, em que Deus fala para ele assim: me dá o seu filho Isaque, coloca o seu filho Isaque sobre esse altar, sacrifica o seu filho para mim. A primeira coisa que o texto diz, que Abraão é um homem de fé, diz aqui que ele dá vida aos mortos. Mas o texto continua dizendo: e chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Irmãos, Deus chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Paulo está reforçando para a gente de que a palavra de Deus, ela não é informativa, mas ela é uma palavra que cria. Se Deus chama as coisas que não existem como se elas existissem, eu entendo que a palavra está falando para nós hoje que tem determinadas situações na sua vida que você precisa chamar a existência. E você vai virar para mim e vai dizer assim: mas pastor, eu entendo que essas coisas ainda não existem, eu não vejo uma forma natural de existir. O que o texto está falando é que Deus pega um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos e diz assim: daqui a um ano a sua esposa terá um filho, porque a palavra de Deus, ela é irresistível. Já falamos aqui, uma mulher de 90 anos em que já não devia ter mais o seu ciclo regular, é algo impossível. A medicina hoje, avançada do jeito que está, consegue acompanhar uma mulher de até 50 anos, uma gravidez. É claro que é de risco, ela fica em observação, mas nós estamos vendo uma palavra irresistível da parte de Deus, uma palavra que cria, uma palavra que de fato nos faz levar e caminhar para outro nível. O problema, irmãos, é que nós não buscamos uma palavra de Deus para nós. Nós queremos buscar conselhos, nós queremos buscar o que a política está dizendo, que jornal, rádio, revista, são pessoas humanas e naturais falando aquilo que elas veem e entendem. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que nós servimos um Deus que chama as coisas que não são como se elas já existissem. Irmão, só Deus sabe do nosso futuro. Por que a gente não pergunta para Ele: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Como eu posso caminhar nessa direção, nessa orientação? Ficamos buscando conselhos daqui e dali, queremos que o homem possa nos ajudar. Irmãos, não estou questionando sobre pedir conselhos, isso é bom, mas o primeiro fato e o preponderante na nossa vida é se você perguntou àquele Deus que chama as coisas que não são como se elas já fossem, porque a palavra de Deus tem o poder de criar aquilo que não existe. O primeiro ponto que eu queria deixar evidente para a nossa vida é exatamente esse. Quando nós falamos, nossas palavras descrevem aquilo que nós vemos. Mas quando Deus fala, as suas palavras transformam realidades e criam o que não se pode ver.
o que não se pode entender. Esse é o poder de Deus sobre a nossa vida. E o poder da palavra a gente vê personificando na pessoa de Jesus. A Bíblia fala sobre uma tempestade no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. E a gente vê que os discípulos estavam alvoroçados, questionaram Jesus: nós vamos morrer, Jesus, você não se importa? Jesus faz uma coisa, Jesus se levanta e Jesus ordena a tempestade: acalma-te e aquieta. E assim foi. E se nós pudermos entender que nós fomos delegados a fazermos as mesmas coisas que Jesus fez, esse poder criativo da palavra nos foi transferido. Irmãos, cabe a nós falarmos, cabe a nós declararmos. O nosso problema é que muitas vezes nós ficamos vivendo no desejo da nossa mente, mas não abrimos a boca para proclamar. Jesus não disse assim: se alguém pensar e no seu pensamento fizer uma força tão grande e disser assim, monte, lança-te no mar, assim se fará. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é preciso que a gente fale. A Bíblia diz que é preciso que a gente verbalize. A Bíblia diz que é preciso que haja da nossa parte uma proclamação. A Bíblia não diz que Deus pensou, que Deus quis, que Deus imaginou. A Bíblia diz que Deus abriu a sua boca e Deus falou. A Bíblia não diz que Deus amava Jesus de tal maneira que Jesus sabia isso. A Bíblia diz que no batismo de Jesus ouviu-se uma voz. A palavra, ela é eminente, ela é importante, ela é poderosa. Por isso que Jesus faz o uso da palavra na mesma condição do Pai. Jesus diz para a tempestade: tempestade, acalma-te. Tempestade, aquieta. Tempestade, pare. E foi feito imediatamente conforme a palavra que ele falou. Irmãos, Deus está te dizendo hoje: diga para a circunstância que te cerca. O que nós fizemos aqui orando uns pelos outros foi exatamente isso. Nós oramos para que a cura seja estabelecida. Nós dizemos à enfermidade, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai, aquieta. Em nome de Jesus, repreendemos sintomas. Nós oramos para que tudo seja completo e pleno. Mas você tem dito isso, irmãos, a palavra tem poder. Se Jesus se levanta e diz para a tempestade: tempestade, aquieta, calma, tempestade, para e volta, é porque ele está nos mostrando que do jeito que ele fez, a Bíblia diz que nós também podemos e devemos fazer. A palavra de Deus continua sendo viva e eficaz e agindo em todo o tempo. O segundo ponto é que a palavra, na pessoa de Jesus, se transformou em uma realidade tão grande para nós. Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14. Diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Se nós gostamos de ter um ponto concreto, nós podemos trabalhar com Jesus. O texto diz: aquele que é a palavra. Irmãos, nós falamos uma palavra, não vemos a palavra que nós falamos, mas no reino do Espírito é como se elas fossem algo poderoso para cumprir aquilo que precisa. E diz o texto que a palavra, Jesus, por isso que nós lemos os versos 1 a 3 no começo, porque diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nada daquilo que se fez foi feito sem a presença de Jesus. E o texto, no verso 14, diz: a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A revelação do plano da salvação em Jesus é o ápice do poder sobrenatural da palavra. Nós entendemos que Jesus, a palavra eterna, entrou na história humana de forma sobrenatural e veio nos resgatar. Irmãos, se nós queremos alguma coisa para marcar o nosso coração, é a certeza da convicção da nossa salvação. É interessante que existem algumas pessoas que colocam a salvação como algo muito frágil. Eles colocam a salvação como algo que você tem que andar dentro do seu bolso, como se fosse algo de cristal muito
precioso, mas que qualquer esbarrãozinho quebra. E quantas pessoas, como eu disse no começo para vocês, elas caminham na dúvida e na incerteza de que eu tenho ou não. O que o texto diz para a gente de uma forma muito clara: a palavra tornou-se carne, fez-se semelhante a nós. O plano de salvação foi revelado e nós não precisamos ficar com medo, com dúvida. Irmão, se Deus nos desse algo para a gente ficar com dúvida o tempo inteiro, do tipo, se eu fizer isso eu perco, se eu fizer aquilo outro eu perco, se eu não agir dessa forma, como eu disse para você, a maior inquietação que os cristãos têm hoje é uma dúvida acerca de que eles estão devendo algo para Deus. Como eu falei para vocês, conversando com pessoa por pessoa, todo mundo me dizia: eu não estou pronto para ser batizado, eu acho que eu estou devendo alguma coisa para Deus. Qual é o senso comum? Por que as pessoas não vêm na igreja? Porque elas entendem que Deus colocou um sarrafo muito alto. Enquanto elas estiverem bebendo, fumando, mentindo, fazendo coisas que não são legais, elas acham que elas não têm a capacidade de pisar aqui, porque criou-se uma barreira, uma mentira muito grande, dizendo que Deus é um Deus muito exigente e para nós entrarmos aqui, nós temos que passar no vestibular de Deus, que é altíssimo. E às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim: puxa vida, como que você pode ser um crente? Eu conheço a sua vida, você é cheio de falhas, você é uma pessoa inconstante, você é falastrão, você pecou, talvez eu conheça os seus erros, conheço a sua questão financeira, conheço o seu passado, conheço um monte de coisa. E muitas vezes nós nos deixamos passar por tudo isso, mas o que a Bíblia está dizendo, e precisamos crer nela, é que o poder de Deus se chama Jesus, se fez carne, habitou entre nós, e a palavra de Deus nos faz entender que a salvação e o sacrifício de Jesus é aquilo que transforma cada um de nós. Quando Jesus encontra com o homem principal da sinagoga, chamado Nicodemos, Jesus vira para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, necessário é nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O problema de muitos cristãos hoje, novamente, qual é? É que eles entendem a palavra, mas eles não vivem aquilo que foi operado na vida deles. Sabe qual a maior dificuldade que nós temos? Entender que o reino de Deus já veio, que o reino de Deus já está presente em nós, que nós somos uma nova criatura, que os nossos pecados foram perdoados. É interessante que quando a gente tem a ceia, eu sempre repito uma frase: nós sempre esquecemos o que nós precisamos de lembrar e lembramos aquilo que precisamos esquecer. O que nós precisamos lembrar? Precisamos lembrar que foi mediante a morte de Jesus que Ele nos salvou. É interessante que quando Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões. O Evangelho de Lucas relata um pouco do diálogo que esses ladrões tiveram. Um deles disse para Jesus: se você é o Filho de Deus mesmo, desça da cruz e faça a gente descer junto. Esse era aquele que não havia se arrependido, mas a Bíblia fala sobre um ladrão arrependido, que repreendeu primeiro, dizendo: olha, esse homem que está aqui entre nós podemos constatar que ele é justo. E aí Jesus fala para esse homem: olha, hoje à noite você estará comigo no paraíso. Jesus é o Verbo encarnado de Deus, e a Bíblia diz que ele veio nos trazer a glória e a vida do Senhor. Que se só existisse aquele ladrão que virou para Jesus e disse para ele: olha, desce da cruz e faça com que a gente desça também, por uma só pessoa, Jesus teria vindo no mundo da mesma forma para morrer por ele. Assim como se só eu e você existíssemos no mundo, e se mesmo assim nós pecássemos e desobedecêssemos a Deus, Jesus viria do mesmo modo, da mesma forma. E aí a gente revela o poder sobrenatural de Deus que está disposto para mim e para você. Cremos nessa certeza de que aquilo que a Bíblia fala é verdade. A Bíblia diz, e quer deixar isso muito claro, sobre convicções. Assim como Deus deu uma ordem e disse: haja luz, e a sua palavra irresistível foi, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e nos arrependemos, houve uma nova criação. Nós somos uma nova criatura em Deus, e a Bíblia diz isso. Por isso o poder sobrenatural de Deus nos confere um novo nascimento. E como eu disse para você, o que é que nós precisamos esquecer? O nosso passado, a nossa velha vida, as coisas que nós fizemos.
que muitas vezes o diabo insiste em nos lembrar, mas Deus quer que a gente leve em conta a nossa vida a partir do conhecimento dele para lá. E se nesse novo nascimento nós também cometemos alguma coisa, o sangue de Jesus é poderoso para nos lavar e nos purificar. Eu sei que nessa manhã, irmãos, situações que cercam a nossa vida, mentira que muitas vezes estão nos oprimindo, elas precisam ser confrontadas. Deus está te chamando para dizer às circunstâncias que cercam a sua vida uma palavra, para trazer existência alguma coisa que não existe, chamar as coisas que não são como se já fossem. O que a Bíblia está nos dizendo é que, como filhos de Deus, nós precisamos viver como filhos de Deus e precisamos ativar o sobrenatural na nossa vida. A gente precisa entender que a palavra de Deus não se manifesta simplesmente as coisas do nosso passado. O versículo do mês que nós temos lido, de Hebreus 4:12, é que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus continua transformando, a palavra de Deus ela é ativa, ela é dinâmica, ela continua a operar no mundo e na nossa vida. Não é apenas um livro histórico para a gente contar história para os nossos filhos e para os nossos netos, mas é poderosa para transformar o nosso interior. E quando aplicamos a palavra na nossa vida, ela precisa ativar o sobrenatural. O que eu digo de sobrenatural? Sobrenatural, irmãos, é agir como Deus age. É entender que o universo físico, natural, aquilo que nós enxergamos, foi criado por um Deus invisível. O Deus invisível nos deu essa palavra. O Deus invisível está dizendo que nós somos seus filhos. O Deus invisível está dizendo que nós somos seus representantes. O Deus invisível está dizendo: diga a situação que você quer que aconteça. Diga as situações que o cercam, os limites que vêm sobre você. E coloque agora uma palavra viva, porque a palavra que Deus coloca no nosso coração, ela é uma palavra irresistível. A Bíblia fala sobre um fato muito interessante. Em Mateus capítulo 8, nós temos a conversa de um centurião com Jesus. E o centurião chega para Jesus e diz assim: Senhor, olha, eu tenho ouvido falar de você, eu tenho visto o que o Senhor tem feito. Eu tenho um servo meu que está lá em casa e ele está na cama, a ponto de morrer. E eu preciso que o Senhor libere uma palavra para que ele seja restaurado. Sabe o que Jesus fala para esse homem que não era judeu, era um incrédulo, era um romano, que estava ocupando Israel naqueles dias? Jesus vira para ele e diz assim: eu vou com você na sua casa curar o seu servo. Gente, e uma coisa que espanta Jesus é que esse homem que não é cristão, ele diz assim: não precisa. Olha que coisa interessante, Jesus está dizendo: eu vou na sua casa para curar o seu servo. O homem está dizendo: não precisa. O homem está dizendo para ele: basta uma palavra, porque eu sou homem também que trabalho num regime de autoridade. Eu tenho superiores sobre a minha vida, os meus superiores me liberam uma palavra, e aquilo que os meus superiores fazem, eu cumpro e obedeço. E ele diz: eu também sou um homem que trabalho com pessoas que estão sujeitas a mim. Ele diz para Jesus: Jesus, eu tenho soldados que trabalham para mim. E se eu disser para um soldado meu assim: soldado, se levante às 4 horas da manhã e vá até Roma, vá até um ponto de pedágio, vá até um ponto de verificação, faça alguma coisa. Esse soldado vai e faz. Eu não tenho dúvida quanto à minha palavra, porque eu sei que os meus soldados estão debaixo das minhas ordens e eles cumprem a minha palavra. E esse homem diz para Jesus assim: eu não preciso da sua presença, eu preciso da sua palavra. Libera uma palavra, porque se o Senhor liberar uma palavra, isso vai acontecer na minha vida. E Jesus, assustado, olha para todo mundo no redor dele, chama seus discípulos e diz assim: eu nunca vi uma fé como essa em Jerusalém. Aqueles que deveriam acreditar no poder sobrenatural da palavra, aqueles que deviam viver por aquilo que Deus fala, aqueles que deveriam entender todos os preceitos que nós estamos falando aqui, não entendem. Mas um homem desse, porque ele é um soldado, ele entende o princípio de autoridade, e ele vira para Jesus e diz: Jesus, eu preciso de uma palavra. E aquele homem se contentou com a palavra. Diz o texto que ele chegou em casa e viu que o seu servo fora curado, mais ou menos na mesma hora que Jesus havia liberado a sua palavra. Irmãos, a palavra de Jesus, ela tem poder e ela quer transformar as nossas vidas, circunstâncias. Quando a gente traz a palavra no mês de outubro, a palavra de Deus é viva. Deus está nos incomodando com isso. Quantas coisas que nós estamos fazendo vista grossa, nós estamos sendo passivos.
Nós não estamos dizendo às circunstâncias, as coisas que precisam mudar. Nós não estamos chamando à existência aquilo que não é como se já fosse. O preceito bíblico de hoje é a palavra de Deus, ela tem poder. E Deus nos delegou a sua palavra. Jesus disse que nós devemos fazer as coisas que Ele fez, e ainda maiores ainda. Maiores. Jesus curou. A gente precisa entender que a palavra traz libertação. A palavra renova as nossas mentes. A palavra nos capacita a viver de uma maneira sobrenatural. A palavra traz em todos os aspectos a capacitação para operar tudo na nossa vida da maneira como Deus quer. Isaías 55:11 foi o texto que nós lemos na semana passada, e dizia que a palavra de Deus ela é poderosa para produzir, ela não volta vazia, e hoje nós aprendemos que a palavra de Deus é irresistível. Se Deus falou, sua palavra vai se cumprir. E quando Deus fala, suas palavras são eficazes, alcançam seus objetivos de uma maneira perfeita. Por isso, quando declaramos e cremos na palavra, não estamos expressando uma esperança. Porque muitas vezes nós caminhamos no sentido de esperança, mas quando nós usamos a palavra de Deus e lançamos sobre a situação, nós ativamos o poder criativo e transformador, o mesmo que foi responsável por criar o universo. Irmãos, se a igreja de fato conectar com o sobrenatural, por isso que a palavra de Deus para nós é o ano do sobrenatural, por isso que nós estamos criando um ambiente, uma cultura, por isso que nós oramos pelos enfermos, por isso que nós oramos por situações que são inconvenientes aos olhos de muitas pessoas, por isso que nós oramos para chover, por isso que nós oramos também, como nós oramos aqui, para que o mosquito parasse de se reproduzir. Nós precisamos entender e sermos ousados. Quando a gente começa a entender o preceito da palavra de Deus, é muito importante. A gente vê Paulo e Silas, dois homens acusados de transtornarem o mundo, mas em Atos capítulo 16, a gente vê que os dois estão na cadeia, crucificados, pendurados de cabeça para baixo. Tomaram 39 chicotadas, como era o costume romano que eles tinham naquele tempo, ensanguentados de cabeça para baixo. Nós poderíamos ver dois homens reclamando de tudo e de todos, xingando. Cadeia, irmãos, há 2000 anos atrás não era uma coisa muito bacana de se ter. E a Bíblia diz que enquanto aqueles homens estavam ali de cabeça para baixo, cantando, orando e glorificando a Deus, houve um terremoto naquele lugar. E aquele lugar então tremeu. Mas é interessante que o guarda responsável por tudo aquilo falou: "Ih, agora se lascou. Não tem mais chance para mim, acabou." O homem pegou a sua espada e ia se jogar sobre ela, porque a cadeia tremeu, abriram-se todas as celas da prisão, e todo mundo ia fugir. O que aquele homem ia fazer? Ele ia ser acusado de viver uma situação de ser negligente. Então, a hora que ele ia lançar sobre a espada, Paulo grita para eles: "Não faça isso. Crê no Senhor Jesus, que será salvo você e toda a sua casa." E aquele homem então acatou, se recuperou, liberou Paulo e Silas, e Paulo e Silas conversam com ele: "Nós somos cidadãos romanos, não podíamos apanhar sem que a gente passasse por um tribunal." E a história é essa, esse homem leva Paulo e Silas para sua casa, Paulo e Silas falam com a sua família se converte, o carcereiro se converte, existe um grande milagre ali, e a gente vê então que essas coisas são a realidade da palavra sobrenatural acontecendo. A gente vê Pedro também em outro lugar de Atos preso, e Pedro estava ali para ser julgado, mas de noite o anjo do Senhor toca em Pedro, as correntes, as cadeias que o prendiam caem, a porta se abre, né? A gente até brinca, a primeira vez que existe o portão eletrônico, mas nesse caso eram os anjos que abriram de fato o portão. E aí Pedro chega na casa de João Marcos, e quando Pedro chega na casa de João Marcos, Pedro está batendo na porta e dizendo: ei, abre para mim. E aí então alguém escuta o povo orando. E por que o povo estava orando? Para que Pedro pudesse ser liberto da prisão. E a gente tem Pedro batendo na porta. Então a moça que trabalhava lá ouviu aquele barulho, chega na porta e diz assim: quem é? E aí Pedro diz para ela assim: sou eu, Pedro, abre a porta.
porque Deus abriu para mim a visão de uma forma sobrenatural. A mulher deixa Pedro lá, vai correndo falar na reunião de oração. Gente, vocês estão orando por Pedro, Pedro está lá fora, e Pedro continua batendo na porta, desesperado, até que eles abrem a porta e ele conta que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela muda as circunstâncias, ela quebra as cadeias, ela tira as correntes, ela abre as portas, ela faz com que uma situação em que a gente humanamente não consegue sair, aconteça isso na nossa vida. Sempre transformando uma situação impossível em um milagre para as nossas vidas. A palavra é a fonte sobrenatural. Desde o momento da criação até a revelação, nós vemos um plano de Deus para a nossa vida. E a Bíblia continua a ser viva e eficaz, ativando o sobrenatural em toda a nossa vida. Irmãos, eu sei que tem situações que nos cercam, que nos envolvem, que nos constrangem. Mas eu entendo que nessa manhã, Deus quer que a gente comece a declarar algo sobre a nossa vida. Eu entendo que quando nós nos reunimos como igreja, existem algumas coisas que o Senhor nos chama aqui para a gente falar e para a gente quebrar. O que é que precisa ser quebrado na sua vida? São limitações, é enfermidade, é doença. Sabe qual é a limitação que está te prendendo nesse lugar, nesse dia, nessa hora? Qual é a falta de perspectiva que você vê na sua vida, na sua caminhada? Eu quero, em nome de Jesus, que a gente possa, nessa manhã, fazer aquilo que a palavra diz, dizermos as circunstâncias, o que é que precisam acontecer, chamar a existência, caminhar na direção das promessas. Nós cantamos uma música aqui de manhã hoje que diz que nós acreditamos que tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi falado vai se cumprir. A gente precisa dizer que não tem nada quebrado, nada faltando, não tem nada fora do lugar. Nós precisamos entender que o mover de Deus vem sobre a nossa vida nessa direção. Nós temos o poder de mudar isso na nossa vida se nós fizermos. Como eu disse para vocês, Deus não pensou, Deus falou. E nessa manhã eu quero te convidar a falar circunstâncias, a falar situações. Eu queria que nós nos colocássemos em pé nessa hora. Eu queria que nós orássemos. Mas para isso eu queria que nós tentássemos mais uma vez essa verdade que nós vimos ali, que nós podemos entender e que nós podemos viver. Tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi proclamado vai continuar. Enquanto nós cantamos essa realidade, enquanto nós ministramos essa música, eu queria que você cantasse com toda a força do seu coração, com todo o ímpeto que você tem, que você cante isso sendo uma oração, que você cante isso como uma declaração da atuação de Deus na sua vida, e já vá visualizando situações que precisam de mudar, porque logo depois nós estaremos orando. Guarde isso, a palavra de Deus ela é irresistível. Ou seja, se Deus liberou a sua palavra, nada nem ninguém pode ficar na frente, nada nem ninguém pode parar. A palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida e nós veremos isso como uma transformação sobrenatural na nossa vida. Por isso vamos adorar ao Senhor mais uma vez enquanto cantamos essa realidade. Ore isso e logo depois, então, juntos como igreja, nós vamos estar orando e declarando essa mudança que nós precisamos na nossa vida, na nossa caminhada. Acreditamos em tudo que foi profetizado. E vivemos para ver cumprir cada palavra. A restauração chegou. Somos portais de Deus. A restauração chegou.
nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo novo, tudo novo, tudo novo. A tua presença faz. Tudo novo, tudo novo, tudo novo. A tua presença faz. Ele sempre faz mais do que merecemos. 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 Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. 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 Tudo novo, tudo novo. Tudo novo, a tua presença faz. Tudo novo, tudo novo, tudo novo, a tua presença faz. Oh Pai, nós cremos em tudo novo, mediante a tua palavra que é liberada, que foi liberada em nós e que será liberada através de nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Viver teu reino aqui, para sempre paz sem fim. Viver teu reino aqui, para sempre paz sem fim. Quando nós cantamos e declaramos que nós acreditamos nas promessas, tudo novo. Irmãos, se tem uma coisa que com Deus é possível, é nós recomeçarmos um tempo novo na nossa vida. Com o Senhor é possível, a partir do momento que nós nos arrependemos, que nós olhamos para o Senhor, agradecemos a Ele pela provisão que nos é dada em Cristo Jesus. Nós podemos ter um novo começo, uma nova caminhada, nós podemos startar um novo momento na nossa vida, podemos largar o nosso passado, podemos viver uma novidade de vida. O Senhor nos chama para esse tipo de coisa agora, de darmos novamente o início, mudarmos as circunstâncias. A palavra de Deus criou do nada, por uma palavra sua, aquilo que se pode ver. Eu queria te convidar nessa hora a orar, porque existem situações as quais precisam de uma intervenção de Deus na nossa vida. Eu queria te encorajar a usar o poder da palavra que nós estamos declarando aqui nessa manhã, para que você também diga as necessidades que você tem, para que você possa declarar que precisa de algo novo, precisa de uma mudança na sua vida, precisa de alguma coisa que ainda não é, mas você precisa chamar a existência. Se você precisa dizer às tempestades que estão cercando a sua vida, Jesus se levantou e disse para a tempestade para que ela se acalmasse. Jesus virou para um homem que estava enfermo, liberou uma palavra de cura para ele. Jesus, em todo o tempo que esteve aqui, diz a Bíblia que ele caminhou por toda parte,
fazendo bem. Então comece em nome de Jesus agora a declarar uma mudança, uma realidade nova, a declarar algo novo, a dizer para aquilo que está quebrado, diga em nome de Jesus, eu declaro que aquilo que estava quebrado está sendo reconstruído. Em nome de Jesus eu declaro algo novo. Em nome de Jesus eu declaro que nada está fora do lugar. Se alinhe essa palavra, se ajuste. Se a porta está fechada, bata nela para que ela abra. Se a porta está aberta e precisa ser fechada, por ali estão indo embora seus recursos, sua força. Em nome de Jesus, vai, fecha a porta, mas declare as circunstâncias, declare agora em nome de Jesus que tudo está mudando, tudo está sendo feito em algo novo. Deus está estabelecendo agora um novo começo, uma nova jornada, uma nova visão. Ele é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Aprenda a agir como seu pai age, porque Abraão creu em Deus. Na sua velhice ele teve um filho, na sua velhice ele viu a boa mão do Senhor, na sua velhice ele se tornou pai de uma multidão, ele gerou um filho de uma promessa. Essa música diz que nós acreditamos naquilo que foi dito, nós acreditamos nas promessas. Então faça isso agora, e como igreja vamos orar agora e declarar: Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser ousados, queremos dizer as impossibilidades na nossa vida saiam do nosso caminho em nome de Jesus. Declare agora em nome de Jesus algo novo. Pai, nós oramos assim, queremos chamar à existência aquilo que o Senhor plantou no nosso coração, aquele desenho na nossa mente, as imagens que nós vemos, os sonhos recorrentes na nossa vida. Nós os chamamos à existência nessa hora em nome de Jesus. Nós queremos viver o novo, nós queremos largar o passado para trás. Senhor, essas coisas se agarraram em nós, aquilo que dizia que nós não estamos prontos, nós não somos agora as pessoas que deveríamos ser, nós estamos aquém, nós mudamos essas circunstâncias e chamamos à existência o meu eu no futuro, próspero, pronto, arrumado, nada quebrado, nada faltando, em nome de Jesus. Senhor, nós chamamos os recursos financeiros para que os nossos sonhos se transformem em realidade. Senhor, nós chamamos os recursos intelectuais para que eles venham sobre a nossa vida e que sejam colocados em prática. Nós chamamos, ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que não é como se já fosse, para vivermos os sonhos e a plenitude de tudo quanto o Senhor tem na nossa vida e de tudo aquilo que há de se manifestar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, lembre-se disso, o poder irresistível da palavra de Deus. Deus tem uma palavra que, ao ser dita, nada nem ninguém pode resistir, nada nem ninguém pode frear, nada nem ninguém pode barrar, porque a palavra de Deus, ela é irresistível, e Deus colocou isso na nossa vida. Por isso eu oro e concordo com vocês, para vivermos o sobrenatural de Deus, dizendo situações impossíveis, para que elas mudem conforme aquilo que nós cremos e segundo a palavra que Deus nos tem dado. Aleluia. Pai, nós queremos louvar o Senhor. Te agradecemos pelo dia de hoje, pelo momento de entregarmos o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração, de nos entregarmos a Ti, de nos apresentarmos a Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Mas também, Senhor, nós te agradecemos, porque hoje aprendemos e relembramos mais uma vez que a Tua palavra é irresistível. O universo visível foi criado pela Tua palavra. A Tua palavra continua criando do nada as coisas que nós precisamos. Por isso nós nos alinhamos à Tua palavra acerca da nossa vida. Seremos bênção relevantes para a nossa geração. E nós acreditamos nas promessas que nos foram faladas. Ainda que os nossos olhos naturais não vejam, nós acreditamos nesse sobrenatural. E nós queremos chamar à existência promessas, sonhos e visões para a nossa vida e para a nossa jornada, em nome de Jesus. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a capacitação sobrenatural do Teu Espírito, aonde podemos chamar as coisas que não são como se já fossem, sejam sobre todos nós e sobre toda a Tua igreja na face da terra,
hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. E nessa semana, toda e qualquer situação que tiver, diga as circunstâncias, mude ela usando a fé, a palavra que Deus tem te dado em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, vá na paz, debaixo da graça. Viva esse dia profético, a chuva que nós oramos, que já é uma realidade em Deus, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, graça e paz.